Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai analisar o grande ganhador do Oscar, Oppenheimer. E o filme fala sobre Oppenheimer, que é o cara que liderou a equipe que inventou a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Bom, pra quem gosta de história, e eu particularmente adoro, as 3 horas passam com alguma rapidez. Pra quem não gosta, imagino que seja um certo suplício ter assistido. Então, é muito interessante a gente poder entender um pouco mais de um aspecto tão importante da história da humanidade. E por conta disso, a gente resolveu trazer alguns pontos que fazem a gente pensar e refletir melhor sobre essa questão da organização, do quanto algumas características pessoais elas vão determinar grandes acontecimentos na história da humanidade, como muitas questões sociais acabam atravessando as pessoas e fazendo com que elas pensem de forma diferente. E para isso a gente vai começar analisando o Oppenheimer, né? Não ele como um todo, até porque o filme não fala muito da história dele, né? A gente tem ali acompanhando os anos em que ele tá liderando a equipe que vai pesquisar a guerra, fazer a bomba. É muito interessante como o tempo inteiro ele não perde o viés de cientista dele, né? E ele não deixa os valores dele de lado o tempo inteiro. Mas o que acontece com ele é que ele entra num grande hiperfoco. E aí é que tá o grande problema da história. Exatamente. O que a gente vai chamar de hiperfoco, né? O hiperfoco é quando a pessoa, ela se concentra tanto naquele tópico, naquele assunto ou naquela atividade que esquece de tudo que tá ao seu redor e esquece de olhar para as consequências, de olhar para frente, né? De ver no que isso aqui pode dar, o que pode acontecer. Só faz. Só quer ficar naquilo. Porque é bom, porque traz uma recompensa ali na hora de estar aprendendo sobre aquele assunto e fazendo. Exato, né? Claro que inventar a bomba era muito interessante para um cientista como ele, porque obviamente foi uma grande mudança na história da física, né? E isso o tempo inteiro fica aparecendo no filme, a física prática com a física teórica, tem o Einstein, né? Enfim, todo mundo ali, grandes físicos aparecendo. E isso também traz um certo ego, assim, né? Caramba, eu sou a pessoa que construiu, eu sou a pessoa que desafiou as leis que a gente tem até hoje e que de alguma forma cega ainda mais o Oppenheimer e a equipe que estava trabalhando com ele de alguma forma, né? Eles têm uma rixa com os cientistas alemães, então quem é que vai conseguir se desenvolver mais, quem é que vai ter grandes descobertas. E aí, nesse misto de hiperfoco e uma certa valorização demais, um certo ego demais, a gente tem uma catástrofe se formando que o Oppenheimer e a equipe toda não, porque tem sempre alguém que vem falar com ele. Olha, presta atenção, olha onde isso vai, né? Tem 2 cientistas, que obviamente eu vou esquecer o nome, porque eu não lembro mesmo. Mas 2 viram pra ele e falaram assim, eu não vou me juntar a vocês porque isso vai ser muito problemático. E ele achando que não, que tá tudo bem, é só uma descoberta da física e que em algum momento ele vai conseguir negociar com o exército para que nada seja feito. Só que esse momento não chega. Embora ele insistentemente corra atrás disso, depois que a bomba tá feita, claramente o exército diz pra ele, agora é com a gente. Você já fez o que você precisava e é facilmente descartado, como acontece muitas e muitas vezes com cientistas e pessoas e personalidades que não servem mais aos objetivos da guerra, né? Sim. E isso tem muito realmente esse ego, né? Ele realmente atrapalha muito nesse mundo acadêmico. Então essa coisa do artigo publicado, de você ter o primeiro autor. Exatamente. Nossa, é uma área que ninguém sabe, que ninguém é bom, só eu, não. Então isso realmente também, além do hiperfoco, isso cega mais ainda, porque, caraca, eu vou ser aqui o cara que fez esse negócio, sabe? Então eu sou muito inteligente, eu sou muito bom. E aí quando você tem todo o poder na sua mão, né, que monta-se uma cidade pra ele conseguir fazer tudo que ele precisa, né, então eu preciso de não sei quem, esse não sei quem aparece, eu preciso daquilo, não sei quem aparece, então fica ainda mais difícil de sair e olhar para as consequências desses atos, mesmo com alertas tendo sido avisados, né, dados antes. Então, para além, né, claro que tem várias outras coisas que a gente pode pensar no Oppenheimer, né, mas acho que
fica muito claro o quanto a cegueira dele em função do hiperfoco e dessa questão acadêmica, de um sucesso acadêmico, faz com que ele se afaste faz com que ele contribua para algo que ele não queria desde o começo. A gente tem um outro personagem fundamental na história também, pelo menos na história do filme. A gente não averigou exatamente. Acreditamos nos diretores, né? Então a gente tá achando que o filme é verdadeiro, tá? Então é a análise do filme. É uma biografia. Exato. A gente tá achando que estamos lá pelo filme. Mas o outro personagem muito importante é o personagem do Robert Downey Jr., né? Que tem um papel central na articulação de ideias e principalmente de como a gente consegue compreender todas as questões que estão relacionadas à guerra e como esse descarte de pessoas e de ideias é feito de forma muito fácil, né? Uhum. E aí a gente vê como que o poder ele é muito frágil, né? Então um dia você é idolatrado, você é o cara, no outro você é a pior pessoa do mundo. E como que as manipulações elas vão sendo feitas, tudo vai sendo articulado, também porque o ego é muito frágil. Então a gente tem lá o personagem do Robert Downey Jr., que foi humilhado, né, pelo Oppenheimer publicamente. Então ele guarda aquilo e na hora ele até não reage, mas ele passa, acho que são 6 anos, não é isso? Sim, acho que é isso. Ele passa 6 anos guardando essa mágoa, esse rancor, seja lá o que for, e ele vai colocando em prática aos pouquinhos até ele chegar num ponto em que ele consegue manipular e articular tão bem uma situação para colocar o Oppenheimer para ser julgado ali numa coisa que era para ser informal, né? Mas eles manipulam todas as informações, todos os documentos, todas as entrevistas, né? Como é que chama? Interrogatórios. E para ele sair como culpado mesmo de alguma coisa, como errado, e ser condenado aí por todo mundo. Sim, e descartado da história, descartado. Né? A vingança é um sentimento, né, que é muito retratado em filmes e que acontece muito no dia a dia. É claro que a gente não vai falar de não, mas a vingança não é boa, assim, moralmente de fato ela não é boa, você pode fazer coisas muito ruins para se vingar de alguém. Mas como qualquer outro sentimento, ele aparece. E aí aparecer faz parte da vida, atuar com ele é uma escolha nossa, né? Então não dá pra gente justificar o comportamento desse personagem. Não, mas a vingança, todo mundo pode se vingar e faz sentido as pessoas se vingarem. Não, porque ele fere muitos aspectos morais, enfim, ele cria uma situação de culpa para uma pessoa que não era culpada por aquilo que ela estava sendo acusada. E, infelizmente, a gente tem muito isso acontecendo nos dias de hoje, né? As pessoas se vingam, as pessoas cancelam umas às outras, mas essa característica da vingança, ela é um ponto central na história da humanidade e também na explicação de grandes guerras, né? Para além do poder e da questão financeira que a guerra traz, a vingança é um ponto importante, né? A questão da honra, de ser desonrado, de ser desvalorizado, de ser ridicularizado, e isso também é um ponto central na história da humanidade, né? Então são 2 pontos que a gente precisa, quando a gente está olhando para um panorama da história, a gente precisa entender que nem todo motivo é justo, aliás, a grande maioria dos motivos não são justos, e que a gente tem aí muito mais uma questão de interesses financeiros e de interesses por vingança, de alguma ridicularização que um dos lados pode ter entendido o que passou, né? Uma outra coisa que chama a nossa atenção foram as cenas em que o Oppenheimer está conversando com a moça que eventualmente se torna amante dele, né? Ele a conhece antes da esposa, mas depois ele acaba se relacionando com ela casado. E dentro dessas cenas, eles estão sempre muito relaxados, eles estão sempre muito glamourosos. Aquela coisa, né? Os dois muito livres, inclusive pelados, né? Então aquela coisa muito íntima, né? E já com a esposa parece mais uma coisa do dia a dia, da rotina, né? Mais mecânica, né? Talvez. Então, isso nem aparece, né? Nada disso no filme. Nenhuma cena assim parecida. E a gente acaba vendo isso muito em outros filmes também. Como que retratam essa relação do marido com a esposa muito mais certinha. Monótona, assim, né? Exatamente. Rotina. E as cenas com as amantes, né? Que são sempre muito mais... Nossa, com ela eu posso falar tudo. Pra ela eu posso contar tudo. Como se ele pudesse ser vulnerável com uma mulher
desconhecida, Sim. que na verdade não é, mas não pode ser com a esposa, né? E acaba que a gente vê isso na sociedade, no dia a dia. Tem 2 cenas de sexo completamente aleatórias no filme, completamente desnecessárias. Aquelas cenas não precisavam estar ali, não mudam nada a história. Parece até que tem que ter uma cota, assim, não tem que ter cena de sexo pra que as pessoas assistam e gostem do filme. Sim. E que perdem completamente sentido ali na obra, né? Não faz o menor sentido, mas que, de alguma forma, atendem a uma questão social, né? Uma hipervalorização do sexo e, nesse caso, das aventuras amorosas e da liberdade, etc. E essa questão dos relacionamentos, né, colocam sempre as relações, as aventuras amorosas, as relações extraconjugais como algo que só tem coisas boas, a liberdade, a aventura, o sexo, e as relações diárias, né, as relações duradouras como problemáticas, rotineiras, chatas. Só que isso não é verdade, né? As relações duradouras, elas têm vários benefícios. E no filme, a gente vê alguns exemplos de como importante é esse relacionamento para a carreira dele, para a vida dele. Então, logo que ele monta a cidade e a amante morre e ele pensa em desistir tudo, a mulher dele, até de uma forma agressiva, chega para ele e fala: não, as pessoas aqui dependem de você, você não vai desistir tudo só porque você tá chateado, vambora, toca a sua vida. E aí todo o resto não teria acontecido se não fosse isso. Um outro exemplo também é no julgamento dele, né? É ela que percebe como que aquilo foi articulado, é ela que tenta trazer argumentos para os advogados conseguirem defendê-los. O próprio julgamento, né? O depoimento dela no julgamento é fundamental para a defesa dele, para convencer do que ele fez, o que ele não fez, apesar dela estar magoadíssima por saber da traição naquelas circunstâncias. Então, essa defesa dela, esse companheirismo, essa parceria, ela muitas vezes só vai aparecer em relacionamentos duradouros e não em pequenos romances, em aventuras extraconjugais. E um outro ponto também que eu lembrei agora é que tem uma cena muito específica que ele tá conversando com essa moça no primeiro encontro que eles têm, né? No primeiro encontro sexual que eles têm, que já é um encontro meio esquisito, né? Mas enfim, eles estão conversando e aí ele conta pra ela que ele tentou envenenar um professor dele em algum momento. E daí ela faz, mas você não gostava dele? Ele falou, não, eu gostava muito dele. Demonstrando uma certa confusão, né? Nem eu sei por que eu fiz aquilo, nem eu sei por que aquilo aconteceu. E daí ela vira pra ele e fala, você só precisava transar. E aí a gente fica, pera, tá pegando uma situação mega importante da vida dele, né? Uhum. Uma coisa que deveria ser importante na vida de todo mundo. E resumindo você só precisava de sexo. Como se sexo fosse a resposta pra tudo, né? A gente até falou disso aqui em um outro vídeo. Como se sexo fosse a solução pra qualquer coisa. E, na verdade, se você for ver o que tava acontecendo na vida dele, que ele tava sem dormir, ele tava sofrendo bullying, né? Lá onde ele tava trabalhando. O professor era super rigoroso com ele. Exatamente. Ele sofria preconceito também, acho que por ele ser judeu, né? Tinha uma coisa assim. Então, todo o contexto dele tava de extrema pressão. E provavelmente extremamente desequilibrado no sentido de todas as necessidades não estarem sendo atendidas, né? Então, pra uma pessoa chegar nesse extremo, não é tão difícil assim, quando ela tá num contexto assim, que é extremo também. Sim. E aí não dá pra gente resumir, você só precisava de sexo. E o último ponto, só pra gente poder fechar o vídeo, é uma frase que foi muito legal, eu gostei bastante, né? Apesar de ser do vilão, né? Do personagem do Robert Downey Jr., que ele ele fala do Oppenheimer, ele fala, né? Genialidade não é a mesma coisa que sabedoria. E de fato, né? Essa frase retrata muito bem o Oppenheimer, mas também o que acontece no nosso dia a dia, né? Existem pessoas que são muito boas, assim, geniais naquilo que elas fazem, mas a sabedoria, ela envolve outros aspectos, né? E que tem a ver com aquilo que a gente falava do hiperfoco, né? Do negar o que vai acontecer. A pessoa, quando a gente fala muito de sabedoria na terapia focada na compaixão, que compaixão pressupõe sabedoria, né? Não é só coragem. A gente precisa ter coragem para agir, mas a gente tem que ter sabedoria para saber como agir. Não adianta só ir por aí, né? Tem um exemplo clássico de que você vê alguém se afogando e você não sabe nadar, não adianta você... tenho muita coragem, vou lá e vou tentar salvar a pessoa. 2 pessoas vão se afogar, né? Porque você não sabe nadar. Mas se você tem sabedoria, você vai procurar ali no ambiente o que pode te ajudar a salvar aquela pessoa e não
se afogar também, né? Então a sabedoria é um ponto muito mais abrangente, né? Quando a gente consegue parar, refletir e não só tá ali naquele recorte do que eu sou muito genial. De modo geral, a gente não faz essas separações, né? As pessoas chamam tudo de inteligência. A pessoa é muito inteligente. E nem tudo é inteligência, né, gente? Então, assim, o Oppenheimer era muito inteligente, definitivamente, mas ele não conseguiu antecipar o que ia ser feito de tão assombroso com o conhecimento científico que ele ajudou a construir, né? Então, sabedoria envolve vários aspectos e é super importante que a gente também treine o nosso olhar sábio. E um olhar sábio é sempre um olhar mais consciente, um olhar de mais reflexão do que só gostar muito de alguma coisa e fazer ir até o final. Isso aí. E aí, então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no nosso canal. A gente sempre esquece de pedir isso. Se inscreve no canal. E se vocês quiserem que a gente fale de mais algum outro ponto do filme, porque afinal é um filme muito extenso, que dá pra gente falar sobre 1 milhão de tópicos. Sim. Mas pro vídeo não ficar muito longo, a gente deu uma resumida, deu uma enxugada. Se vocês quiserem que a gente fale sobre outro tópico, se vocês repararam alguma coisa que a gente não falou, bota aqui nos comentários pra gente, ou manda pra gente lá no Instagram, que a gente vai adorar conversar com vocês. Até logo. Até!